Doutor Beto Vasconcelos com a palavra por 20 minutos ou algum tempo que precisar mais. Obrigado, senhor presidente. Deputado Joaquim Passarinho. Aliás, muito obrigado e estendo meus agradecimentos ao deputado Onyx Lorenzoni, o relator desse projeto, nessa comissão especial. Muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado em voltar a essa casa para debater mais um marco regulatório, mais um aperfeiçoamento legislativo no país, sobretudo nesse tema tão candente, tão intenso hoje no nosso país. Cumprimento os deputados aqui presentes, as deputadas, meus companheiros e amigos de mesa, o professor Renato Vieira, que acabou de falar, uma brilhante exposição, o caro amigo Bruno Brandão, da Transparência Internacional, aqui, então, representando o IBCCRIM e a Transparência Internacional, uma honra compartilhar mais uma mesa com vocês. Caros e caras consultoras e consultores legislativos, que terão um árduo trabalho de dissecar, aperfeiçoar, melhorar, analisar, junto com auxiliando os parlamentares, o relator, o presidente e os demais deputados desta comissão, demais assessores e assessoras. Eu dividi minha exposição, e espero ser breve o suficiente, em três partes. Uma parte de contextualização, uma parte de comentários sobre as propostas propriamente ditas e uma ousadia final de fazer algumas sugestões e propostas a Vossa Excelência, senhor relator, a Vossa Excelência, senhor presidente, e aos demais deputados aqui presentes. Deputado Rubem Júnior, prazer estar aqui com o senhor novamente. Bom, com relação à contextualização, por que eu acredito ser importante qualquer análise de aperfeiçoamento normativo dentro de uma contextualização? Porque nós não estamos avançando a partir do nada, e não avançaremos a partir do nada. É importante fazer uma retrospectiva e ver em que pé estamos, para saber para onde vamos. E a grande verdade é que o problema que nós vamos tratar agora é de uma complexidade imensa. Uma complexidade que remonta não só mazelas de 500 anos de um país que foi colonizado, que foi durante décadas e séculos um país elitizado, um país patrimonialista, um país desigual. Acho que essas são características que forjaram uma sociedade que precisa avançar, já avançou muito e precisa avançar muito em termos de combate à corrupção. Por óbvio, são avanços que se deram ao longo dessas últimas décadas, e eu acho importante destacá-los, para saber onde chegamos. São avanços que, depois de quase 3 décadas de um Estado fechado, no último processo ditatorial, no último regime, período não democrático, onde o Estado se fechou em informação, em transparência e em corrupção, as últimas décadas significaram, sim, avanços importantes. E é necessário remontar, inclusive, o período pós-regime não democrático, em que avanços, inclusive na década de 90, foram significativos para o aperfeiçoamento do Estado, das instituições e a melhoria no combate à corrupção. Lembro aqui que, em 92, nós tivemos a aprovação da Lei de Improbidade Administrativa, sob a presidência do ex-presidente Fernando Collor. Em 93, essa casa aprovou a Lei de Licitações. À época, um avanço indiscutível naquele marco regulatório, naquele momento. Marco hoje, necessariamente, marco hoje que é necessariamente passível de reforma. Inclusive, essa Casa e o Senado Federal discutem
como aperfeiçoar nosso regime de compras públicas. Há um avanço significativo no combate à lavagem de dinheiro em 93, com a aprovação da Lei de Lavagem de Dinheiro, e com a criação e um fortalecimento institucional, com a criação do COAF, um órgão de inteligência financeira do país, atuante até hoje em fóruns internacionais e fóruns nacionais. A própria aprovação em 2000 da Lei de Responsabilidade Fiscal foi um marco importante, determinante na transparência das contas públicas no Brasil. Agora, na minha opinião, efetivamente, verdadeiramente, uma grande reforma administrativa, sem diminuir nenhum desses avanços que eu acabei de mencionar, ocorreu nos últimos 12 anos. Digo uma verdadeira reforma administrativa porque não acredito que o combate à corrupção se dará exclusivamente com aumentos de penas e criações de tipos penais, mas sim se dará com uma grande reforma estruturante da administração pública. Reforma essa que se dá necessariamente com a abertura do Estado. Um Estado acostumado a permanecer hermético à sociedade, um Estado pouco transparente, um Estado pouco participativo ou pouco envolvedor da participação na sociedade. E nesses últimos anos, nos últimos 15 anos, uma reforma administrativa construída no pilar da transparência, do fortalecimento institucional e em reformas estruturantes da legislação brasileira, puderam e garantiram um avanço significativo no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro no país, no enfrentamento dessas questões de forma estruturante, impactante. Digo isso para destacar no que se refere à transparência e abertura do Estado, medidas administrativas substantivas. A criação de um portal da transparência, tal como foi feito no país, e tal como foi estimulado para outros entes federativos, teve o condão de permitir que a sociedade brasileira, que jornalistas, estudiosos, acadêmicos, tivessem acesso a dados do poder público antes nunca abertos à sociedade para sua verificação e controle. Essa abertura, por óbvio, garante maior controle por parte da sociedade. Obrigado, deputado. Garante uma transparência dessa que garante e permite maior controle por parte da sociedade e impõe maior constrangimento aos agentes públicos. Constrangimento esse que vem da abertura da víscera do Estado. Ao se criar um portal que, na sua origem, garantiu acesso de 16 mil toques, 16 mil consultas originalmente, e hoje, 10 anos depois, ou mais de 10 anos depois, já se alcança 150, 160 milhões de acessos, demonstra claramente a importância e a demanda reprimida que havia na sociedade por informação pública. A criação, em 2011, da Lei de Acesso à Informação, garantindo ao cidadão direitos para obtenção de informação pública e impondo à administração pública obrigações de ofertar essa informação pública e prazos para cumprir essa disponibilidade de informação, também foram avanços significativos na forma e na relação do Estado brasileiro com a sociedade. Não por menos, a Lei Complementar 131
chamada também Lei da Transparência, garantiu e impôs ao governo federal, estados e municípios obrigações com relação à transparência dos seus dados e informações de gastos públicos. Fechando um ciclo de abertura do Estado e propagação da importância da transparência no Brasil, em vários momentos, no que foi chamado a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, estratégia essa, criada em 2004, e de não protagonismo individual e nem de instituições únicas, mas sim de protagonismo de diversas instituições públicas, hoje alcançando 62 instituições públicas, permitiram que o Estado brasileiro traçasse uma verdadeira estratégia, um verdadeiro caminho para avanço no combate, no enfrentamento da corrupção no país, no enfrentamento da lavagem de dinheiro no país. Estratégia essa, hoje composta por 62 instituições públicas, que no ano passado, por nossa iniciativa, abriu suas portas ao debate com a sociedade civil organizada. Não só a Transparência Internacional, que aqui está presente, mas Transparência Brasil, artigo 19, dentre outras instituições relevantes no debate. Ontem tinha, Bruno me informa, ontem tinham 10 já presentes no debate junto às instituições públicas. 62 instituições públicas construindo ações, a cada ano, ações estruturantes para a melhoria dos seus mecanismos de enfrentamento da questão. Foi nesse ambiente de iniciativa do Poder Executivo Federal, do governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do então e saudoso ministro Márcio Thomas Bastos, que se criou um fórum, um ambiente apropriado, do qual faz parte, inclusive, a Câmara dos Deputados, para debate de quais são as melhores medidas para enfrentamento dessa questão. É lá que nasce, e depois é estimulado e crescido pela Controladoria Geral da União, propostas voltadas à abertura e transparência do Estado brasileiro, que, na minha opinião, garantem medidas efetivas de prevenção ao problema da corrupção. E como tal, muito mais sustentáveis e estruturantes do que aumentos pontuais, reativos, de penas no nosso sistema jurídico penal. Para além da abertura e transparência que, no âmbito da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, se deu o debate, houve uma profunda mudança das instituições públicas brasileiras. E essa, na minha opinião, é um segundo eixo importante para enfrentamento da corrupção e das mazelas a ela relativos no Brasil. Fortalecimento das instituições. Em toda e qualquer entidade ou instituição, haverá pessoas que se desviam dos propósitos da ética e da conduta adequada, tanto na iniciativa pública como na privada. Havendo instituições fortes e mecanismos de controle dessas instituições, avançaremos para além do equívoco individual. E sempre para além do equívoco individual. E eu não poderia deixar de destacar a relevância que houve no reconhecimento da autonomia do Ministério Público Federal, ao se nomear e ao se indicar o primeiro integrante, aliás, o integrante da lista opinada pelos próprios pares, e, no caso, nos últimos anos, o primeiro colocado dessa lista. Mas, para além de uma ação e conduta do presidente da República e da presidenta da República, presidente Luiz Inácio Lula da Silva e presidenta Dilma Rousseff, nos últimos anos, o fortalecimento da Polícia Federal, tanto com aumento de efetivo como com aumento de orçamento. Mas, para além disso, a criação da Controladoria Geral da União, o órgão, no âmbito do Poder Executivo Federal, responsável pela correção interna da atuação dos seus órgãos públicos. Mas não parou por aí.
é que não nos lembramos de várias medidas de fortalecimento das instituições que hoje culminaram com uma melhor atuação dos órgãos públicos. A criação de um verdadeiro sistema de correição, a partir da Controladoria Geral da União e a partir da criação em cada ministério dos seus órgãos de controle interno vinculados a esse órgão central. Para além disso, a criação, ou melhor dizendo, uma medida de aperfeiçoamento e fusão das receitas previdenciárias e a Receita Tributária Federal, que passou por essa Câmara, que foi aprovada por essa Câmara dos Deputados, melhorou indiscutivelmente a atuação da Receita, unificando os seus procedimentos e dando muito mais força à administração pública no combate à sonegação fiscal. Lembrando que aquele que desvia do caixa público, por meio de corrupção, recursos públicos, não está fazendo nada diferente daquele que não coloca os recursos públicos no caixa único, onde deveriam estar. São duas pontas com o mesmo... são duas pontas de uma mazela que nos atinge a todos. Aquele que não coloca e aquele que retira de onde deveria estar o recurso público. Para além disso, a reforma do sistema de combate a cartéis no país. A criação do novo CAD, que, aliás, medida essa feita em governos anteriores, a criação propriamente dita do CAD, e agora a sua reforma em 2011, foram medidas fundamentais para enfrentar não só a organização de cartéis, mas para impor e aumentar a efetividade na sua aplicação e punições, tanto financeiras como punições acordadas em processos de leniência. O novo CAD com uma nova estrutura, na qual uma superintendência de análise e de investigação submete à corte de julgamento os casos necessários àquela corte. Aqueles que não são necessários se resolve numa estrutura consolidada e reforçada de uma superintendência geral. Mas não para por aí. A criação do Departamento de Cooperação Jurídica Internacional, chamado DRCI, cujo titular hoje é um respeitado delegado federal, Dr. Ricardo Saad, criou no Brasil a efetiva cooperação jurídica internacional no enfrentamento ao crime organizado. Permitiu que o Brasil estabelecesse e consolidasse um sistema de colaboração entre países no enfrentamento de crimes organizados, de ilícitos transnacionais, dentre eles, ilícitos relacionados à corrupção e à lavagem de dinheiro. O DRCI, criado em 2004, também pelo saudoso ministro Márcio Tomás Bastos, foi depois estimulou a criação da Secretaria de Cooperação Internacional do Ministério Público Federal, consolidando fortalecimentos nessas duas áreas institucionais. O Judiciário criou suas varas especializadas em lavagem de dinheiro. E hoje já se discute a criação de varas especializadas no combate ao enfrentamento da corrupção. O Poder Executivo e outros órgãos avançaram num tema que, na minha opinião, é fundamental ao enfrentamento dessa questão. Tecnologia. Criação de mecanismos e órgãos tecnologicamente preparados para enfrentar essa questão. A criação do laboratório, ou da Rede Lab, que é uma rede de laboratórios que se estende por todos os entes federativos no combate ao crime organizado, garantiu efetividade à atuação dos órgãos públicos. A criação do Observatório da Despesa Pública na CGU, que trabalha com mineração de dados, de grande volume de dados, permitiu à CGU a fazer a identificação de desvios padrão no gasto público. Não só para identificar agentes corruptos ou agentes que desviam de padrões éticos na administração pública, mas também para identificar erros na administração pública e permitir a sua correção. Para além disso, hoje o CAD
criando o seu próprio núcleo de tecnologia e de mineração de dados em grande volume de dados, que é o chamado cérebro. Avanços esses, na minha opinião, esses três, muito mais estruturantes e relevantes do que um debate pontual, isolado, de aperfeiçoamento de legislação. Mas eu não posso deixar, senhor presidente, de registrar os necessários e importantes avanços na estrutura legislativa, na qual, em todos, esta Casa se fez presente ao aprovar propostas encaminhadas e apresentadas pelo Poder Executivo, como a aprovação da Lei de Conflitos de Interesses, a Lei de Combate ao Crime Organizado e a Lei Anticorrupção. Medidas essas estruturantes no enfrentamento da corrupção e lavagem de dinheiro no Brasil. Esta é a contextualização que eu achava importante fazer. Para quê? Para saber onde estamos. Nós estamos hoje num país que possui muito mais abertura do que havia antes, instituições muito mais fortes do que havia antes, e leis muito mais sólidas e estruturantes do que havia antes. As propostas que aqui foram apresentadas pelo Ministério Público Federal, chamado as 10 medidas de combate à corrupção, têm um valor importante. Se construíram e foram encaminhadas ao longo dos últimos meses para um processo de participação social. Faço a ressalva de que, obviamente, deveria ser muito mais abrangente, em razão da polêmica envolvida em suas propostas, deveria ser muito mais substantivo o debate social, mas tem o mérito de ter feito e promovido debates ao longo do país. E aqui registro outro mérito importante, que foi a criação por esta Casa desta comissão especial, presidida pelo deputado Joaquim Passarinho e relatada pelo deputado Onyx Lorenzoni, que terão o condão de fazer inúmeras audiências públicas para se debater o seu conteúdo. Das medidas apresentadas, faço destaque positivo e importantes avanços na nossa legislação, que permitirão, sim, na minha opinião, um aperfeiçoamento pontual do nosso ordenamento jurídico. Acredito que a criação de novos tipos penais, nesses casos, em alguns casos específicos, tem, sim, um condão de melhorar o nosso ambiente de enfrentamento da questão. E aí faço um destaque à criação do tipo penal de enriquecimento ilícito de servidor público, como me lembrava aqui o Bruno, medida essa prevista, inclusive, em organismos, em organismos internacionais, ou melhor, por convenções internacionais assinadas pelo próprio Brasil. Então, a incorporação e internalização de medidas já previstas em atos assinados pelo país. A tipificação do Caixa 2, em seu artigo, na proposta, o seu artigo 18, também acredito uma medida importante e relevante. A tipificação da chamada lavagem eleitoral, também no artigo 18, incluindo o artigo 32b na Lei das Licitações. Na minha opinião, são 3 medidas relevantes, aliás, medidas essas que já haviam sido encaminhadas pelo Poder Executivo Federal em 2013. Em 2014. Mas acredito eu que esses dispositivos devem ser bem debatidos, apesar de possuírem alguns ajustes necessários em sua técnica legislativa, mas são avanços importantes. Tanto que continham, na minha opinião, uma concordância para o Poder Executivo Federal, quando a presidenta Dilma Rousseff encaminhou essas propostas também à Câmara dos Deputados. Acho relevante, Renato, a alteração na Lei de Improbidade Administrativa proposta nesse conjunto de medidas, não só a proposta encaminhada pelo doutor Nicolau Dino, que é um profundo conhecedor dessa causa, coordenou a Subprocuradoria de Combate à Corrupção e agora na Justiça Eleitoral, que é a previsão de acordo de leniência ou acordo na Lei de Improbidade Administrativa. Acho positiva a proposta apresentada pelo Ministério Público Federal.
Acho que no tocante à supressão da defesa prévia, que é uma das propostas na lei de improbidade administrativa, ela poderia ser comutada, ao invés de suprimir a defesa prévia, em permitir que a citação para apresentação de defesa prévia já constituía o advogado e se permitisse a contestação, ou a intimação para contestação, ou citação para contestação, se desse também pelo advogado. Acho a supressão da defesa prévia desnecessária, retirada de mais um momento importante na defesa do acusado, na ampla defesa do acusado. Acho que a solução para o tempo desse processo viria com a permissão da citação para contestação através do advogado constituído no momento da defesa prévia. Mas o acordo de leniência é uma medida importante. Há uma proposta de julgamento concomitante do recurso extraordinário com o recurso especial. A mim me parece razoável, coerente, que os processos se deem concomitantemente. Acho importante ouvir o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça a ver se o procedimento é possível, se o procedimento é pertinente. Mas creio que é uma proposta importante, pode reduzir o tempo do processo. Há 3 propostas encaminhadas neste projeto de lei que elas não têm um caráter de alteração do sistema jurídico propriamente dito, e são normas muito mais endereçadas à atuação da administração pública, seja ela a administração pública federal direta ou a administração do sistema judiciário e do Ministério Público Federal. Mas me parecem medidas muito positivas, medidas essas que já vinham sendo tomadas, mas precisam ser estimuladas. São medidas relativas à transparência de outros órgãos que não a administração pública federal. A transparência no Poder Judiciário e no Ministério Público. São medidas que obrigam ou estimulam a divulgação de dados e estatísticas de processos judiciais em trâmite e o seu tempo de apreciação. Aliás, eu sugeriria aqui que, feita a análise sobre a pertinência de vício de iniciativa, ou se há ou não vício de iniciativa, superada essa questão, eu sugeriria aqui que se incluíssem os inquéritos também, como dados publicados, obrigatoriamente publicados pelo Ministério Público, tanto estadual como federal, para que se permita aferir se o tempo do processo é efetivamente um problema do processo penal ou se é um problema da administração pública, ou da administração do Judiciário e da administração do Ministério Público Federal. Se é um problema normativo ou se é um problema de gestão. A única forma de se perceber e de saber se nós temos um problema no processo penal efetivo é saber dados e estatísticas sobre a tramitação de inquéritos e processos. Assim, teremos efetivamente a capacidade de analisar se a gestão pública nesses órgãos está adequada. Acho campanha de utilidades públicas sobre corrupção fundamentais, e o estímulo que se dá nessa proposta é muito importante, e, obviamente, treinamento também é da essência da administração pública, uma norma que estimule isso é muito importante. Eu aponto, e aí minha observação, ela é relativamente convergente com o que o professor Renato Vieira apresentou agora, aponto preocupações, tanto nas alterações do Código Penal, como nas alterações do Código de Processo Penal. Me preocupa a percepção de que aumentar pena mínima, ou aumentar causas, promover o aumento das causas, de causas de aumento dessas penas, sejam soluções suficientes para o enfrentamento da corrupção no país. Me preocupa a condução reativa, como se toda solução penal no país se desse por aumento de pena, como se enfrentássemos a ilicitude e a conduta de indivíduos unicamente com o aumento de penas. As propostas com relação a habeas corpus, com relação à prisão preventiva, eu faço minhas as palavras do professor Renato Vieira e de outros que aqui me antecederam, uma preocupação muito grande, são garantias conferidas
na pós-redemocratização do país, e acredito que a sua supressão ou modificação diminuiria significativamente as garantias individuais, e não acho isso um avanço. Acredito isso um retrocesso do nosso sistema jurídico. Faço ênfase, sim, à proposta de relativização da prova ilícita, que não só me parece absolutamente inadequada, como me parece inconstitucional a proposta aqui presente nesse texto que eu acabo de ver. O teste de integridade, faço um comentário simples. Que Estado queremos? Para além de uma questão e um debate jurídico, sinceramente, que Estado queremos? Sinceramente, não acho que o Estado nem possa produzir prova ilícita, e nenhum dos seus agentes possa produzir prova ilícita, e muito menos simular como método de atuação para qualquer fim. A simulação pelo próprio Estado, pedagogicamente, é um desfavor à própria construção social e avanço social de um país. Uma observação, presidente, sobre um aspecto da responsabilidade objetiva dos partidos. Acho que os senhores deputados têm muito mais capacidade de fazer uma análise sobre o capítulo de responsabilidade objetiva dos partidos, mas faço eu uma observação. O título ou a parte que define e permite o cancelamento de registros partidários está bastante abrangente, com termos genéricos como a gravidade do ilícito pode ocasionar o cancelamento do registro de partidos. Me parece um risco à construção democrática do país se deixar tão aberta assim uma possibilidade de cancelamento de um registro partidário. Já caminho para... Perdão o tempo além da conta, caminho agora para a conclusão. Propostas, na minha opinião. Desculpa. Estamos acabando. Vamos encerrar já, deputado. Desculpa, deputado, eu concluo então aqui dizendo e apresentando, na minha opinião, propostas que podem incorporar o trabalho da comissão. Transparência, a continuidade na imposição de normas de transparência, não só ao Poder Executivo, mas também a outros órgãos públicos, inclusive Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Conta. A ampliação das medidas de transparência para estados e municípios tem um condão efetivo de enfrentar a corrupção. Programas de integridade, os chamados programas de compliance. A ENCLA discute uma lei para estimular ou criar critérios de integridade na avaliação da licitação, das compras públicas, como critério de eleição ou critério de definição daquele que será contratado pelo poder público. Na minha opinião, vale ouvir os integrantes da ENCLA para ouvir essa proposta e incorporar como medida de estímulo aos programas de compliance nas empresas públicas. A aprovação do projeto de lei de ficha limpa, impondo a ficha limpa, que hoje é imposta a qualquer candidato a cargo público, mas também aos agentes públicos de todos os órgãos públicos nas esferas federal, estadual e municipal, e também no Ministério Público e no Poder Judiciário. Tecnologia. Investimento forte em tecnologia e participação social, desenvolvimento de aplicativos que permitam o controle social direto e investimento em avaliação de grande volume de dados. Acredito eu que essas são propostas importantes para o avanço no combate à corrupção, não deixando de lado a última e o único, e aqui concluo, educação. Acesso à educação, inclusão social, esse sim será um avanço estruturante no combate à corrupção e um verdadeiro legado, assim como nos últimos anos vem sido construído, aos nossos filhos e netos. Muito obrigado. Desculpa, relator, desculpa, presidente, por ter me alongado. Muito obrigado, doutor Beto Vasconcelos. Antes de passar a palavra ao doutor Bruno, queria só agradecer a presença registrada da prefeita Cátia Patrícia Ferreira, prefeita de Água Azul do Norte, lá do estado do Pará, do sul do Pará.
Bem-vinda, Kátia. A casa é sua. Senhor presidente, só um registro. Pois não, à vontade. O registro histórico que tudo começou com a Lei Rowley de Transparência de Contas Públicas, a Lei 9.755 de 1998, depois veio a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a mãe de todas as leis, da LAI, da transparência, de todo o mais.